Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Alessandro Silva e a gente está aqui em mais um áudio-vídeo, né, para meditar o Evangelho do dia, né. Eu já faço essa reflexão todos os domingos lá na página do Evangelizar Nossa Missão, né, do Facebook e outras redes sociais, né, as rádios parceiras também. E a Missão Ana, né, pediu, porque o padre não está podendo fazer mais os áudios no domingo devido a várias atribuições aí que ele está absorvendo aí, que o bispo solicitou, e aí pediu para eu dar um apoio no domingo. Então, em vez de eu fazer 2 áudios, eu vou utilizar o mesmo áudio também, disponibilizando para a Missão Ana. E aí já quero convidar quem não conhece a Missão Ana, um movimento, né, de evangelização para as mulheres, de resgate da identidade da mulher, né? Então eu convido a todas as mulheres aí para procurarem lá na pesquisa no Instagram, Missão Ana, e no Facebook, tá bom? Meus irmãos, então vamos começar então com uma oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós clamamos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que venha sobre nós e que toda essa reflexão e todo esse momento, Senhor, o Teu Espírito Santo possa encher nosso coração e possa nos indicar as luzes necessárias para a nossa vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos mostra o caminho, nos mostra o que é a Tua vontade dentro da nossa realidade concreta de vida. Vem, Espírito Santo, que essa palavra de Deus penetre em nossos corações e gere a transformação e dê fruto na nossa vida. Amém, Senhor. Meus irmãos, estamos no 18º domingo do tempo comum. O Evangelho é Mateus 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um momento em que Jesus faz um grande milagre. O milagre da multiplicação dos pães. Jesus faz algo extraordinário, como a gente vai ver nos próximos leituras da semana, vários milagres. Anda pelas águas e outras curas que Jesus faz, a cura dos leprosos, a cura dos endemoniados. Jesus faz vários milagres. Meus irmãos, são verdadeiros milagres. Nosso Deus é o Senhor do tempo, Ele para a tempestade. Nosso Deus é o Senhor de todas as coisas e pode mover todas as coisas. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Então, toda pregação, todo ensino que esvazia o Evangelho dos milagres, não ponha fé, não creia. Como diz São Paulo lá, né, que se alguém vos ensinar um evangelho diferente, que seja ele anátema, amaldiçoado. Não creia, meus irmãos, em alguns discursozinhos que andam por aí dizendo que não, isso aqui é só uma partilha, as pessoas que dividiram entre si. Não, senão o evangelho estaria mentindo.
E não há mentira na palavra de Deus. Jesus não se enganou no endemoniado. E houve momentos sim que é doença e Jesus fala que é doença, mas há momentos que Jesus fala claramente da ação do diabo, da ação de Satanás, do pai da mentira. Então, nós temos essa realidade espiritual, meus irmãos. E o nosso Deus, Ele se preocupa com a nossa vida, se preocupa com a nossa realidade concreta. Jesus demonstrou preocupação com a necessidade daquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação, a necessidade corporal, a necessidade de alimento. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É um Deus que olha para as nossas dificuldades, que olha para o nosso coração. Veja aqui no Sermão da Montanha, que nós vimos meses atrás, né? Jesus vai dizer lá: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, eles não trabalham, não semeiam, não fiam, e no entanto meu Pai as alimenta. Vós valeis muito mais do que uma só destas. Veja só, meus irmãos, como que Deus cuida de nós. O nosso Deus é o Senhor da providência, é aquele que providencia. É claro que não cabe a nós sentarmos e cruzarmos os braços. A gente deve ir atrás. Mas esse ir atrás, esse fazer a nossa parte, se nós estivermos fazendo, Deus cumprirá também a parte dele. Aliás, Deus cumpre primeiro a parte dele. Depois é que a gente tenta fazer alguma coisa, né? Então, veja, nesse momento que nós estamos, a humanidade toda, né, com medo da morte física, com medo da pandemia, quantas coisas sendo derrubadas, né? E agora a gente precisa voltar o nosso olhar para as coisas mais básicas. Nós precisamos, hoje eu estava conversando, né? Hoje a gente precisa cada vez mais voltar a valorizar as coisas pequenas, as coisas humildes, né? Uma pessoa estava conversando comigo falando: poxa, eu gosto de lavar vasilha, eu gosto de fazer o almoço, não sou muito fã de varrer a casa e tal. E outras pessoas gostam de varrer a casa e não gostam de, né, fazer o almoço e tal. Mas enfim, encontrar prazer nas pequenas coisas, encontrar alegria numa conversa com alguém, você sentar com alguém. Então a gente precisa voltar a saborear, meus irmãos, essas coisas mais simples, essas coisas humildes, porque Deus está aí nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente vive numa vida corrida, numa correria desenfreada, por mais dinheiro, por mais luxo e mais luxo. Não é assim muitas vezes? Sei que não é com todos, mas às vezes uma pessoa tem uma televisão de 40 polegadas. Ah, não, agora eu quero uma de 50, depois eu quero uma de 60. Ah, eu tenho aqui, mas eu quero outra coisa. Eu quero ter uma moto, eu quero um carro. Eu tenho um carro, eu quero agora... Enfim, a nossa desejo de luxo, isso não é mal em si, se ele não estiver tirando de nós o essencial que é amar. O essencial que é você sentar com seus filhos. O essencial é que a gente sabe se relacionar com as pessoas. Essas coisas materiais não podem tirar o centro que é Deus. Não pode tirar nossa vida de oração. Não pode tirar aquilo que é fundamental, meu irmão, que é o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas. Isso é em primeiro lugar. Em último lugar, o seu relacionamento com as coisas. Então existe essa ordem que Deus colocou no universo. Em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o meu relacionamento com as pessoas. E em terceiro lugar, o meu relacionamento com as coisas. Peçamos a luz do Espírito Santo para que a gente possa ordenar a nossa vida segundo o coração de Deus. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Shalom.